vocês. E uma vez que eu estou falando com vocês, eu estou, como que fala? Eu estou desenvolvendo esse tema sobre mente, sobre psiquismo, sobre ser humano, porque eu acho que é de muita importância para nós. Vamos ver se vocês vão gostar do que eu trouxe para hoje. Eu vou falar sobre o corpo, nosso organismo, nosso corpo, sobre a nossa mente e sobre o que nós imaginamos, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós queremos e de que jeito vamos conseguir alguma coisa que pode estar um pouquinho difícil para nós. Veja bem, sempre é bom eu explicar o básico. O espírito, ele atua no corpo, vai mexer com a nossa mente. A nossa mente vai pensar. E a nossa maneira de pensar é de acordo com o que nós trouxemos do passado, que depois reencarnamos, o que nós estamos aprendendo a mais no presente e o que nós queremos para o futuro. Então é por isso que eu escrevi assim. A nossa mente é um centro de força, porque tudo é força, tudo é energia. Nada fica parado. E nem quando a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente se mexe, a gente se vira. O nosso espírito vai para um lado, vai por outro, outros vêm, entendeu? Está sempre tudo em transição, tudo em movimento. É como o nosso planeta, ele está sempre assim. O sol, ele sai daqui, vai para outro lugar, a escuridão sai de um lugar, vem para o outro, a chuva não chove aqui, chove no outro lugar, e dependendo da inferioridade, da energia de cada lugar, é onde despenca mais e dá mais problema e dá mais catástrofes, né, como se costuma dizer. Então é bom a gente saber aonde nós estamos, nesse mundo de prova e de expiações, vivendo essa situação. Agora então eu vou começar, eu escrevo que é para facilitar e para eu não esquecer nada, e depois eu comento. A nossa mente é um centro de força onde são ativadas todas as informações, tanto internas como externas, tanto boas como ruins. É o que eu falei, desde que a gente traz, já vem a nossa tendência, as nossas qualidades, as nossas virtudes, os nossos talentos. Se você tem uma tendência de ser um espírito bom, você vai mostrar que é bom. Até como nenenzinho, como criancinha. Quando o espírito é bom, ele sorri para todo mundo. Quando é ruim, ou então já quer bater, já quer derrubar, já quer... Tem criança que é terrorista. Por quê? Já não está cabendo naquele corpinho o espírito danadinho que é. Então, se a gente olhar numa criança, entendendo o que eu estou falando, você logo vai perceber como que é a criança. Ou é muito inteligente, ou é muito tímida, ou é muito, assim, como que fala? Muito assim, esperta. Vamos mudar. Às vezes eu não encontro as palavras certas. Do lado italiano eu sei falar, mas do lado, às vezes eu tenho dificuldade. E tudo através dos nossos pensamentos, das nossas ideias, da nossa imaginação, da nossa visão, da nossa intuição, da nossa memória e dos nossos movimentos é que acontece tudo que eu estou falando. Depende de cada um de nós. Tem pessoa que ela já nasce com aquela ideia de contrariar. Já nasce com aquela ideia de que só ela é que sabe, ou só ele é que sabe. Já nasce com aquela ideia de, por que eu vou concordar com ela, se eu faço questão de discordar? Às vezes até só para chatear, mas tem gente assim. E depois tem aqui, a nossa mente pode e deve ser definida com o uso da razão, e deve ser direcionada com a finalidade de buscar, de analisar, de avaliar e de julgar. E tudo deve acontecer antes de ser tomada qualquer decisão. Às vezes vem uma conversa para a gente, ou vem alguém conta alguma coisa, e nós temos que ouvir, avaliar, analisar, para falar, será que isso que a pessoa está falando está certo? Ou será que está errado? Vamos supor que na nossa maneira de pensar, a gente não concorda. Daí o que nós temos que falar? Olha, tudo bem, a pessoa acha isso, pensa assim, só que eu não concordo. Para mim,
seria diferente. Mas nós não podemos mudar o que a pessoa tem na mente. Nós podemos informar, mas nós só podemos pensar de acordo com aquilo que nós já aprendemos, que nós já temos conhecimento. E então, quando a gente tem que chegar no uso da razão, forçosamente, você vai ver a maioria, e você vai ver também o que você acha, para depois você ver quem é que realmente tem razão. Que nem uma pessoa, eu matei fulano porque ele era ruim para mim. Tá certo que ele não devia ser ruim para ela, mas não é motivo para ela ter matado ele, ou ele ter matado ela, entendeu? O destruir o que Deus construiu, Deus nos colocou no mundo, ninguém tem o direito de nos tirar do mundo, a não ser o nosso corpo, como aquele carro novo, corpo novo, depois nós vamos ficando com idade, é que nem aquele carro velho, mas nós temos que ir trocando uma peça aqui, uma peça ali, mas continuar até o fim, até Deus chamar a gente. E tem pessoas que não se cuidam e acabam se suicidando, também não é bom, porque ela vai ter que começar tudo de novo e ainda reparar o que ela fez. E outra coisa também, tem pessoas que quando é criança, é deixado fazer tudo o que quer. Então a pessoa quer isso, faz, quer aquilo, faz, quer aquilo, faz. Quando cresce, que começa a encontrar barreiras, porque não é todo mundo que vai concordar e dar aquilo que ela quer, daí ela entra em depressão, daí ela fica doente, daí ela fica revoltada, daí ela quer bater, ela quer matar, ela quer fazer mil e umas coisas. Só que nós precisamos respeitar o que o outro é, o que o outro sente, o que o outro faz. E nós, através da instrução, através do conhecimento, nós vamos buscando fazer o nosso melhor. E olha, sempre dentro das leis de Deus nós vamos acertar mais. Porque veja, a lei de Deus é perdoar, fazer caridade, ser boa, não levar as coisas para querer se vingar quando alguém faz alguma coisa. Pode até você ter o direito, porque você tem a liberdade de escolha. Eu não quero essa pessoa para mim, é um direito seu, mas você não vai judiar dela, nem destratar, simplesmente para mim não dá, eu vou atrapalhar a sua vida e você vai atrapalhar a minha. Nós temos que ser autênticos, nós precisamos ser nós, em tudo e por tudo, porque muitas pessoas falam sim quando é não, falam não quando é sim, e é isso que faz atrapalhar a vida da pessoa. E quando atrapalha a vida, atrapalha a evolução do espírito, atrapalha a maneira da gente pensar, atrapalha o comportamento do nosso corpo e atrapalha o nosso futuro, porque é uma coisa que está errada, entendeu? Agora, essa coisa de casar, viver casado eternamente até um ou outro morrer, isso já não existe mais. Você está aqui para você. Se você de repente acha que com aquela pessoa você vai se dar bem, de repente você percebe que ela não vai ajudar você a crescer na vida, tem que com jeito, com muito amor, com respeito, separar. Você não é obrigado a aguentar ninguém, e ninguém é obrigado a nos aguentar. Agora, com conversa, com diálogo, com amor, pode-se consertar um monte de coisa, mas tem que ter amor. Só por pena não. Porque, mas eu sou um coitadinho, quem vai querer eu? Mas ela é uma coitadinha, eu preciso ajudar ela. Não, esse negócio de coitadinho, coitadinha acabou. Agora, uma pessoa que não é normal na mente, é uma pessoa dependente, então essa precisa de ajuda. Essa, alguém daquela árvore genealógica, que tem bisavô, avô, mãe, irmão, tio, tia, alguém precisa ajudar. Porque tem casos por aí que morre pai, morre mãe, morre a irmã, não tem ninguém mais, alguém da família precisa se compadecer. Ou então, para isso tem que ter um bom governo, coisa que não está se tendo também, para poder ajudar quem não pode. Então nós temos que pensar, agora tem as eleições, pensem direito. Na verdade, eu estou até falando, puxa vida, como vai ser o nosso Brasil? Que o Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso, olha as plantas, as árvores, as frutas, ele é maravilhoso, mas se não tiver quem cuida, de repente vai ter um desmatamento e nós vamos morrer de bronquite, de artrite, de dor de pulmão, de um monte de coisa, porque não tem as pessoas para ajudar.
Claro que eu não serviria para ajudar, mas entre tanta gente, ou então juntando um monte de gente, pode-se fazer alguma coisa para melhor. E eu vejo agora essas eleições que você cai de uma cadeira quebrada e entra numa lascada. Ou então você vai num que é bom, mas não tem condição de fazer o melhor. Não está fácil. E o duro que, no fim, eles enchem os bolsos e agora quem tem que julgar são o povo, tem que ir lá votar. E nós não sabemos nem o que fazer, não é mesmo? Mas de qualquer maneira, vamos pensar sensatamente, vamos pensar direitinho e vamos avaliar. Vamos usar o uso da razão, como diz aqui, para a gente ver. Bom, por pior que aquela pessoa seja, ela é bom nisso. Vamos ver quem é bom, no que é bom. E, em primeiro lugar, o povo mais simples, o povo mais pobre, o povo que não tem dinheiro, o povo que não tem nem salário mínimo. Esse é que precisa de muita ajuda. Então nós temos que ter consciência em tudo isso. Porque não adianta falar só de nós, temos que falar do lugar da onde a gente vive. Agora aqui diz também, a nossa mente pode e deve ser definida com o uso da razão e deve ser direcionada com a finalidade de buscar e de analisar direito, para que aconteça a melhor coisa. E nós devemos sempre usar a lógica, o bom senso, só que para isso depende muito da inteligência de cada pessoa. Por isso que nós sempre falamos, vamos buscar ter conhecimento, porque aquele que não tem conhecimento, vocês mesmos sabem, aquela pessoa simplesinha, ela chama um outro só porque está bem vestido de doutor, ela não tem conhecimento, ela não sabe avaliar, analisar e fazer o melhor. Então é por isso que a gente sempre busca, temos que nos instruir, temos que, se a gente não tem condição de entender, perguntamos para quem tem, para a gente poder saber, para a gente poder ser útil nessa nossa passagem aqui no planeta Terra. Bom, percebendo assim o que é bom para nós e o que é ruim, verificando assim quais as qualidades e quais as falhas do assunto que está em pauta, e sempre devemos usar o livre-arbítrio, porque ao analisar podemos encontrar alguma forma de poder decidir com mais clareza e rapidez o que devemos fazer. É por isso que eu digo, quando a gente não sabe uma coisa, vamos perguntar para quem sabe. Agora, tome muito cuidado com a internet, com o celular, porque tem muita mentira, tem muita coisa, tem muito remédio que é só para vender, então nós temos também que ser esperto. É por isso que fala, vai depender muito, eu não sei aonde aí que eu falei, eu escrevi, vai depender muito da pessoa ser mais inteligente, mais atenta, mais observadora, para poder perceber aonde ela está, em que caminho que ela está, será que ela está fazendo certo, será que ela está agradecendo a Deus por esse corpo que Ele deu para a gente estar aqui, evoluindo o nosso espírito. Temos que ter um senso de crítica para com nós mesmos. O que ainda eu não fiz? O que eu deveria ter feito e fui sempre deixando para depois? De repente cai um vaso na cabeça, a gente morre, deixou de fazer. Então, nós devemos se avaliar, pensar quem somos, o que fizemos, como estamos, para a gente acertar mais. Porque no final, quem vai ser feliz vai ser nós, e quem vai ser infeliz também vai ser nós mesmos, né? Aqui diz também, porque ao analisar podemos encontrar alguma forma de poder decidir com mais clareza e rapidez o que devemos fazer. E eu digo isso porque é através da reflexão que fazemos com o uso da razão que vamos decidir sobre o melhor ou o pior, sobre o sim ou o não, sobre o que fazer ou desistir de fazer. Mesmo porque as avaliações são também influenciadas pela nossa emoção e pela nossa imaginação do momento, porque é adquirindo o hábito de parar para pensar, para avaliar todos os acontecimentos do nosso dia a dia, que encontraremos a solução para todos os problemas. Então veja, aqui onde está escrito, é através da reflexão, é porque quando alguém chega com algum problema para nós vamos pensar, nós vamos usar a razão.
nós vamos refletir. Reflexão é refletir. Vamos refletir. Será que eu devo optar por sim ou optar por não? Será que eu devo achar que está certo ou será que eu devo achar que não está? E às vezes nós não estamos certos. Então a gente tem que deixar bem claro, olha, eu não tenho certeza se o que eu estou falando é certo, mas é o que eu acho. Então convém buscar mais um pouquinho até ter certeza se deve ou não fazer determinadas coisas. A grande graça que Deus está nos dando é de nós termos uma casa como essa. Essa casa é onde você está fazendo um tipo de terapia. Você está ouvindo, tudo que você está ouvindo, você está pensando. Muitas pessoas ao mesmo tempo estão se avaliando até agora, nesse momento. Os nossos irmãos do plano maior estão vendo cada um. Quando nós vamos fazer o tratamento, eles já até sabem o que cada um tem, o que cada um veio buscar. E se cada um, dependendo do espírito que é, da maneira de ser, ele já até sabe, olha, chegando ali fora ele vai fazer do jeito que ele acha. Chegando ali fora ele vai fazer o que a pessoa ou outra pessoa vai falar para ele. Então, nós precisamos ter o direito de decidir por nós aquilo que nós achamos que é bom para nós. E muitas vezes nós achamos um negócio que é bom e é ruim. Mas Deus deixa a gente bater a cabeça para a gente tirar da frente e falar, não, já vi que não dá mesmo. Eu, por exemplo, logo que eu vim aqui em Piracicaba, eu já pensava em abrir uma loja. Abrir uma loja já nem lembro se é Prudente de Moraes, acho que é Prudente, 15, não sei lá, abri uma loja aí. Só que não deu certo. Por quê? Porque quem me ajudou teve boa intenção. Dava as coisas para eu vender. Só que eu tinha que vender com o preço da pessoa. E eu tinha que pôr o meu preço. Conclusão. O pessoal passava, olhava, quanto é? Ai, que bonito, né? Subia e ia comprar em um outro lugar. Eu falei, bom, não é por aí. Aí eu comecei a pensar, caramba, eu preciso ajudar meu marido. O que eu faço? Porque ele também ganhava, não era suficiente, porque ele se aposentou em 1982, imagine, era pouco. Daí eu pensei, vou começar a fazer comida e vender. E fiz muito tempo. Tinha pessoas, famílias que falavam, Deus, eu quero isso, 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 para domingo. Eu quero não sei o quê, vai vir gente em casa. E eu fazia. E isso me ajudou demais. Porque lá em São Caetano, para eu conseguir sair de lá, que era um movimento bravo, era uma poluição danada, meu neto estava sempre ruim, com gripe, resfriado. Eu também vendi perucas, vendi roupa. E hoje, bem que eu precisava de uma peruquinha, que eu não tenho cabelo, mas já vendi, não tenho mais, e vai ficar por isso mesmo. Mas eu cheguei a fazer lençol de casal, com 2 fronhas, de solteiro com uma fronha, com ponto russo, bordado inglês, saía vendendo, eu não tinha vergonha, porque eu tinha que pensar assim, Deus me deu essa força, essa energia, eu tenho que fazer uso dela. Por que eu vou ficar só reclamando e chorando? Vamos trabalhar. E com isso, graças a Deus, eu consegui muita coisa boa. Minhas filhas estudaram, a que não estudou, chegou até onde deu para chegar, e está sempre de bem, está sempre com um bom atendimento médico quando precisa, eu também. E agora estou até pensando, porque ganhei um plano da Unimed por 5 anos, só que já está com 3 que o meu marido se foi. Então eu tenho mais 2 para correr atrás de juntar dinheiro, ou pagar, ou então ficar, pelo amor de Deus, SUS, me atende logo, eu estou com dor, porque é assim, né, no SUS, você tem que implorar, a não ser quando alguém vai com a tua cara, ou tem alguém lá que tem caixa, que em todo lugar tem essas coisas. Então, minha gente, nós temos que saber dançar qualquer música, menos aquelas feias, ruins, que deixa a gente, né, aquelas não. Aqui diz também, e tudo que eu falei é porque adquirindo o hábito de parar para pensar, porque eu falei sobre a reflexão, pensar no que está acontecendo para saber julgar, para saber acertar mais. Porque adquirindo o hábito de parar para pensar, para avaliar todos os acontecimentos do nosso dia a dia, que encontraremos a solução para todos os problemas.
Essa é a melhor maneira para não ficarmos carregando demais a nossa mente. Porque tem pessoas que entram em síndrome do pânico, entram em depressão, entram numa crise de bipolaridade, de ansiedade. Só que tem uma coisa, quanto mais o problema chegar e grande, mais temos que parar para pensar. Para pensar, não ficar com o problema na cabeça, judiando da nossa mente, mas pensar como resolver. O que vamos fazer para resolver? É assim que... nos piores momentos da nossa vida, temos que parar, respirar, para poder outra vez equilibrar, porque o metabolismo acelera, o coração dispara, a pressão sobe. Daí nós temos que dar uma respiração boa, pensar para depois resolver, tá bom? E digo tudo isso também, porque tudo que não resolvemos no presente, acabamos levando para o nosso crescimento e depois para o nosso inconsciente, e depois ainda, tudo ficará mais difícil de se resolver, se a gente não procurar parar para resolver o problema, e não ficar com o problema. Tem até uma propaganda que eu acho interessante na nossa vida. Tem um remédio para dor de cabeça que o camarada, vocês já viram, né? O camarada mostra na televisão ele segurando a cabeça enorme. Então, aquela pessoa que fica ansiosa, nervosa, que é brava, geniosa, ela no fim acaba precisando tirar a cabeça, segurar, alisar, acalmar, para depois pôr no lugar e resolver pensar direito, né? Mas a nossa vida é assim. E olha, cada um tem os seus problemas, mas se a gente olhar para trás, ninguém quer saber, todo mundo na hora quer saber do seu problema, mas se a gente olhar para trás, a gente vai ver que tem bem pior. Hoje eu quis contar para a Adriana, para a Cátia, no fim acabei chorando, mas agora acho que já não vou chorar mais. Uma moça estava noiva, vocês viram na televisão? Lá na Ucrânia, caiu uma bomba, ela perdeu as 2 pernas e 4 dedos. Quem viu? Gente, eu chorei. O moço casou com ela e passou o casamento, ele carregou ela no colo, ela de noiva, sem as pernas, dançando. Ele não desistiu dela. Gente, cada coisa. Então, diante desse tipo de coisa que está aqui, nesse momento da nossa vida, no planeta Terra, é para a gente olhar e para a gente falar, meu Deus, eu vou tirar de letra o meu problema. Se a gente perde um ente querido, é muito ruim, eu já passei por isso. Mas a gente fala, ele está lá no outro lado, ele já está mais adiantado do que eu. De repente nem precisa reencarnar mais, já vai para um outro mundo. Nem que seja um mundo de expiação, mas já está melhor. E morte é vida. Nós temos até que encarar a morte como morte é vida. Hoje eu me assustei um pouquinho, o Claudinei não pôde vir, está com o tímpano inflamado, outro não pôde vir porque ele está com dor de dente, outro porque... Eu falei, não, vamos lá e vamos fazer o que for possível. E para Deus nada é impossível, tudo é possível para Deus. E estamos aqui, conversando e falando, graças a Deus. E para terminar, e também, porque de repente, se algo que estava dormindo vier à tona na nossa mente, no nosso inconsciente, e lembrança desagradável surgir, sofreremos novamente. Então é por isso que nós temos que ter calma, receber, seja lá qual for a notícia, buscar resolver o problema, tá? Eu mesma perdi meu marido, eu não tinha onde enterrar e nem tinha dinheiro, porque era 16 mil não sei aonde, 15 mil não sei aonde, no outro que eu tinha família, tá tudo velho já enterrado, não tem lugar. A minha amiga Silvia da segunda-feira deu um lugar no espaço lá que ela tinha da terra, e ó, por isso que eu falo, tudo Deus ajuda a gente a resolver, tudo. É só ficar calmo, acreditar, pensar com fé que Deus vai ajudar nós. E pelo bem de nossa saúde, precisamos também colocar nossas energias para a solução do problema e não no problema. Porque para permanecermos no equilíbrio, é preciso pensar com objetividade e também precisamos estar alertas. É por isso que Jesus disse, para orarmos e vigiarmos,
porque a nossa mente precisa estar sempre forte, sempre muito forte, para saber decidir o que for de melhor. E dizemos isso também porque nossas decisões de hoje refletirá no nosso futuro, no nosso amanhã. E é por isso que precisamos ser racionais e nada de medo, apenas ter fé e confiar em Deus. Se Deus colocou nós aqui no mundo, e se nós estamos sofrendo por alguns problemas, é porque nós lá atrás já tivemos dias melhores e nós levamos na brincadeira e não fizemos o que devíamos fazer direito. Então agora você vai no mundo de expiações e provas para você entender que para pertencer ao mundo eterno, melhor, e de pessoas assim, de espíritos elevados, nós temos que tirar a raiva, tirar a vingança, tirar essa antipatia que a gente sente por uma ou por outra pessoa. Nós temos que aprender a perdoar e pensar assim: que bom que não fui eu que fiz isso, que bom, e que bom que foi para mim, porque eu vou perdoar, eu vou entender que foi numa hora de nervosismo que fez essa coisa errada, tá bom? Mesmo porque tudo está em movimento no universo, tanto o nosso planeta Terra, como a nossa mente e também o nosso corpo. Por que não? Porque veja bem, quando nós sofremos, o nosso corpo sofre. Quando a gente está alegre, a gente está feliz, a nossa timo está solta, está alegre, feliz. Quando a gente está muito triste, muito amargurada, a timo fica apertada, daí a gente tem aquela dor no peito. Fora quando estoura o nosso metabolismo, a nossa pressão, que daí dá um derrame, daí dá um monte de coisa na saúde da pessoa. E quando a pessoa sofre por alguma coisa, é sempre no nosso chakras a parte mais sensível que vai ser atacada. Eu, por exemplo, tenho o intestino, outro tem a pressão alta, outro tem o problema da bexiga, e cada um tem uma coisa. E nós, o pior de tudo mesmo é a mente, porque quando a mente trava, ela trava tudo. Então nós temos que parar, fazer aquela respiração desde o umbigo, e vai respirando, vai se acalmando, toma água, porque a gente dá aquela secura, toma um pouquinho de água, com calma. Dizem, né, mas a gente não pode, quando alguém está brigando, põe água na boca e segura, para você não falar, não querer ganhar dele ou dela, não falar mais do que ele ou ela, mas não dá às vezes para pôr água na boca, mas para, e solta a pessoa, deixa a pessoa falar até não poder mais, e com isso nós vamos concluindo quem é a pessoa, como ela está, por que ela está fazendo isso, e vamos ficar calmos, até depois poder se permitir a gente falar alguma coisa, tá bom? Para terminar, como nós sabemos, o nosso universo ele é impessoal. Você pede para o nosso universo fazer um bem para alguém, ele vai lá e joga um fluido bom na pessoa. Se você olhar com energia brava, o universo atrapalha a vida daquela pessoa. Se você ficar firme em um pensamento bravo, é perigoso aquela pessoa bater carro, cair, se machucar, ficar doente. Então nós precisamos sempre ter o pensamento bom, o pensamento positivo. E outra coisa, por pior que a gente seja, por mais ruim que a gente deseja o mal, não podemos esquecer que aquela bolinha é igual àquela que nós jogamos na parede. Ela vai e volta para nós. Tudo volta para nós. Você faz coisa boa, volta coisa boa. Você faz coisa ruim, volta coisa ruim. Agora, nós precisamos buscar a calma. Nós vivemos num lugar que, se a gente quiser, se a gente puder, a gente tem como acalmar o nosso corpo. O nosso corpo é um reflexo da nossa mente. Quando a mente está agitada, esquentada, ela esquenta o nosso corpo. Muitas vezes nós estamos doentes, nós sentimos frio no corpo.
Outras vezes nós estamos tão nervosos que nós sentimos um calor danado no nosso corpo. Então, para a gente ter uma vida com mais calma, com mais aceitação, com mais amor, ou então muito amor, se possível, busque falar para alguém que vocês têm, assim, amizade, que vocês têm relacionamento, que vocês têm na família, eu te amo. Eu sempre procuro falar para minha filha, ela para mim, para minha irmã, para as pessoas que eu tenho aquela amizade boa. Porque tem gente que se você falar eu te amo, fala, já está com ideia comigo. Não é nada disso. Às vezes você tem uma boa amizade, você gosta daquela pessoa e você ama aquela pessoa como um grande amigo, uma grande amiga, um grande parente, entendeu? E no final, para terminar, que o relógio está parado, mas o meu não está, 8 horas em ponto, e é por isso também que costumamos dizer que nada é melhor para nos acalmar do que caminhar na terra, na areia, na grama, na água, com os pés descalços, para receber as energias que a natureza nos oferece. E se puder tomar um pouquinho de sol, se a gente não pode sair, em qualquer lugar, de repente, pode ser que tenha um solzinho na nossa casa, até em apartamento. Você bota lá a sua mão, 10 minutinhos, lê, se distrai, vê o celular, que já entra o calor do sol em você. A água, se a gente não pode andar na grama, na terra no momento, joga água, lava o quintal, cuidado para não cair. Eu, por exemplo, tenho idade, tenho que ter cuidado, mas pisa um pouquinho no molhado, para você ficar calmo, que a água, tudo que é da natureza, ajuda a acalmar o ser humano, porque nós estamos dentro da natureza, e ela está a nosso favor, ela está trabalhando para nós, e Deus colocou essa beleza desse planeta, rico, lindo, o nosso Brasil é maravilhoso, Ele colocou para nós, então vamos respeitar, não jogando lixo na rua, se respeitando, respeitando o nosso próximo e respeitando a nós mesmos e a natureza. Era o que nós tínhamos para hoje, espero que tenha ajudado vocês, e agora